It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em, but you won't take the sting out these words before I say 'em. Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing. Nada, tudo de boa com vocês. Hoje vamos falar dos animais que mais tempo fica sem ingerir água. Então vamos lá. Os animais que conseguem ficar meses ou anos sem água. O demônio espinhento da Austrália tem sulcos para captar o orvalho. De acordo com a NASA, a Agência Espacial Americana, 2016 poderá entrar para a história como o ano mais quente já registrado. E, com altas temperaturas, vêm as secas. A região oriental do Mediterrâneo, por exemplo, passa pela pior estiagem em 900 anos. A escassez de água afeta homens e animais. Nós normalmente perdemos cerca de 4 a 9 copos d'água por dia, através de urina, fezes, respiração e suor. Se não bebermos o suficiente para satisfazer nossa sede, o custo pode ser alto. Os sintomas da desidratação vão de cansaço, dores de cabeça, e dores musculares a taquicardia e perda de consciência. Animais também sofrem. Mas algumas criaturas, principalmente as que vivem em ambientes de seca sazonal, contam com mecanismos engenhosos para lidar com a aridez. Caixa d'água. Alguns animais usam tanques internos. Tartarugas, por exemplo, armazenam água em suas bexigas. Quando chove ou tem acesso a folhas verdes, os répteis aproveitam para encher o tanque e podem extrair água em tempos mais secos, usando as paredes permeáveis da bexiga. Tartarugas armazenam água na bexiga. Por isso, os cientistas alertam para que essas tartarugas sejam manuseadas com cuidado. Se você pegar uma tartaruga e perturbá-lo o suficiente, eventualmente terá uma poça no chão, basicamente derramará o cantil dela, explica Glenn Valsberg, da Universidade Estadual do Arizona, nos Estados Unidos. A ironia é que sapos que retêm água podem acabar servindo como um cantil para predadores, cobras, pássaros, crocodilos e cães selvagens, por exemplo. Ou mesmo seres humanos. Na Austrália, por exemplo, a tribo aborígene Tive mata sua sede no período de seca, capturando os sapos e os espremendo sobre a boca. Cobertura de gosma. Outras criaturas criaram outras maneiras de evitar a desidratação. Nos desertos da América do Norte, por exemplo, os sapos pé-de-pau usam as patas para cavar tocas em que se escondem por pelo menos 9 meses do ano. Lá, envolvem-se em uma membrana de muco para conservar água. Eles só saem quando começa a chover de novo, explica Valsberg. Rãs arbóreas nas Américas do Sul e Central reduzem a perda hídrica através da secreção de um material ceroso impermeável em sua pele. Algumas espécies de rãs acabam virando alvo justamente por armazenarem líquido. Como parte de um experimento, Valsberg uma vez guardou um sapo em uma caixa de sapatos por meses a fio. Quando abri a caixa, encontrei algo que parecia um sapo mumificado. Adicionei água, e o sapo se reidratou, largou sua pele e estava totalmente bem. O peixe pulmonado australiano, que se assemelha a uma enguia, vive em águas rasas de mangues e brejos. Quando a água seca, ele simplesmente vai para a terra firme e passa a respirar pelo par em vez da água. A espécie tem uma bexiga que se transforma em um pulmão e secreta uma camada gosmenta para minimizar a perda de líquido. Essa membrana permite que o peixe possa passar meses em terra, dormindo em um estado de animação suspensa por até 5 anos, sem precisar de comida ou água. Só acorda quando as águas voltam. Só comida. Para alguns animais do deserto, a comida é frequentemente uma das melhores fontes de água, e que pode ser armazenada mais facilmente que líquido. Ratos norte-americanos, como o rato de bolso mexicano, coletam sementes em tempos úmidos e vivem delas pelo resto do ano. Eles sobrevivem com esse estoque até que mais comida esteja disponível, explica Mary Price, da Universidade da Califórnia.
Esses roedores passam os dias quentes escondidos em suas tocas, comendo as sementes, saindo da toca apenas à noite. As sementes são ricas em carboidratos e delas os ratos produzem água metabólica, o que torna desnecessário beber água. Se você deixar um rato de bolso e um punhado de sementes e um pote durante um ano, quando você voltar encontrará metade fezes, metade semente e um rato vivendo normalmente, completa Wahlsburg. Se ratos se valem de carboidratos para produzir água, mamíferos maiores têm a gordura como fonte. Camelos são um bom exemplo. Para cada grama de gordura que metaboliza, consegue pouco mais de 1 ml de água. Sendo assim, em vez de armazenar água em suas corcovas, eles usam gordura, até 36 kg dela. No entanto, animais com gordura mais distribuída sofreriam para se manterem refrescados, porque a gordura é um isolante térmico. Por isso, por exemplo, é que o camelo concentra seu depósito nas corcovas, tapando vazamentos. A maioria dos animais do deserto é avarento no que diz respeito ao consumo de água. Os ratos cangurus, por exemplo, têm rins capazes de extrair água da urina antes de se livrarem dela. Suas fezes são compostas de menos de 50% de água, muito mais seco que o normal. Suar e ofegar pode ajudar animais a se refrescarem, mas também resultam em perdas de água. Para driblar isso, camelos não ofegam e têm menos glândulas sudoríferas, mas ainda assim conseguem variar sua temperatura em até 6 graus em um dia. Nós humanos gastamos muita energia para manter nossa temperatura corporal perto de 38 graus. Os camelos têm menos limites de regulagem de sua temperatura, o que é um grande método para diminuir a dependência de água, explica Wahlsburg. Camelos e ratos cangurus, assim como avestruzes, contam ainda com um sistema respiratório que os ajuda a respirar menos ar. O ar nos pulmões de um rato canguru, por exemplo, é quente e saturado com água, mas a ponta de seu nariz é fria. No meio do caminho, há uma passagem de ar que é como um labirinto e, à medida que o ar sai dos pulmões para a atmosfera, o vapor d'água se condensa na membrana do nariz do rato e se torna água, em vez de aspirada. Pegue-me se puder. Se alguns animais conservam água, outros buscam apanhar cada gotinha que puderem. Um exemplo é o demônio espinhento, uma espécie de lagarto australiano que consegue beber com sua pele. Os espinhos que cobrem seu corpo estão repletos de sulcos que atraem umidade, incluindo orvalho. Um sistema de canais leva a água até a boca do animal, que suga as gotas. A perdiz de areia, espécie de pássaro dos Estados Unidos, armazena pequenas quantidades de água em suas penas. Algo essencial, já que elas volta e meia fazem seus ninhos até 50 km de fontes de água. Quando uma perdiz macho vê um lago ou uma poça, ela se senta nela, para que as penas do abdômen sirvam como uma espécie de esponja. Daí, voltam para o ninho e os filhotes extraem a água das penas, explica Price. Em desertos próximos ao mar, como o da Namíbia, na África, a névoa matinal pode ser um alívio. Uma espécie de besouro, o toktokiei, deixa ela se condensar contra seu corpo e se transforma em gotículas que matam sua sede. E se ficar mais seco? A incrível capacidade das criaturas do deserto de se adaptar a condições áridas não significa que esses animais poderão sobreviver a mudanças climáticas que tornem seus habitats mais secos. A chuva, por exemplo, estimula a produção de plantas, fonte de alimentação para os ratos, por exemplo. Mas se os intervalos de produção de alimento radiarem, os roedores não terão vida fácil, explica Price. Ele trabalha todos os anos no deserto Sonoran, o mais quente da América do Norte. É casa para 60 espécies de mamíferos, 350 de aves, 20 de anfíbios e 100 de répteis. Em julho, o local por vezes passa por ondas de calor que levam a temperatura para até 49 graus. Quando faço trabalho de campo nessa época do ano, o deserto fica distintivamente mais quieto. Fico me perguntando se os animais estão mudando de comportamento ou simplesmente mortos. Bom galerinha, se gostaram deixa seu like e cadastre-se. Muito obrigado e até a próxima Fluid.